o doutor Lair Ribeiro. Boa noite, doutor. Boa noite, Alamar. É um prazer muito grande estar aqui com você, com seus telespectadores, falando sobre vários assuntos, incluindo o aspecto da espiritualidade. Teilhard de Chardin, o teólogo jesuíta francês, tem uma frase muito bonita que ele dizia o seguinte: nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos sim seres espirituais tendo uma experiência humana. Então vamos falar sobre essa experiência. Qual é o caminho mais curto para o sucesso, doutor Lair? O sucesso, ele não ocorre da noite para o dia. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Eu não tenho uma fórmula mágica de que a pessoa hoje está sem sucesso, amanhã ela vai ter sucesso. Você planta uma semente hoje, ela não vai virar planta amanhã de manhã. Tudo tem que crescer organicamente. Se não crescer organicamente, não está certo. Aquele sucesso que ocorre da noite para o dia, geralmente ele não permanece com a pessoa. 90% das pessoas que ganham na loteria, 5 anos depois, não tem mais nada. E estão em situação até pior do que antes de ganhar na loteria. Coisa interessante isso, né? Mostrando que o negócio não vem de fora para dentro. É de dentro para fora. Mas eu ensino no livro Sucesso Não Ocorre Por Acaso, que sucesso é uma ciência. Do mesmo modo que você aprende física, que você aprende química, você pode aprender a ser bem-sucedido na vida. Para fazer isso, do mesmo modo que você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos, você precisa de vários ingredientes. Os ingredientes do sucesso são 6. Primeiro, você tem que ter uma boa autoestima. Você tem que valorizar a sua contribuição para o universo. Porque tem gente que diz assim, lá na empresa, eles não me valorizam. E eu pergunto, e você se autovaloriza? Porque não adianta se você não se autovalorizar, não existe valorização. Toda valorização começa com autovalorização. Segundo ingrediente é a comunicação. Hoje nós vivemos na era da informação. Informação só tem validade quando comunicada. Terceiro, você tem que saber o que você quer. A maioria sabe o que não quer. Quarto, você tem que ter a habilidade de ser mais otimista. Otimismo sozinho não resolve. Pessimismo atrapalha. Quinto, você tem que ter uma dedicação ao trabalho. Só querer ter sucesso não é o suficiente. Você tem que pagar o preço. E finalmente você tem que ser ambicioso no bom sentido. É o que o japonês chama de Kaizen, que significa melhora contínua. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Inclusive, a doutrina a qual nós professamos, sim, sempre recomenda isso, a doutrina espírita, né? Certo. De progredir sempre. Progredir sempre na direção certa, né? É verdade. E tem telespectador participando disso aqui. Que bom, que vem de Itiúba, na Bahia, o Haroldo Pinto. Sim. Doutor Lair, o que o senhor acha sobre a comprovação da reencarnação pela impressão digital? O senhor tem alguma pesquisa já nesse sentido? Eu não tenho pesquisa nesse sentido, mas eu posso lhe dar o meu ponto de vista, tá? Eu acho que tem 3 forças que contribuem na sua vida. Uma é a astrologia. Eu acho que a astrologia hoje é ciência. Ela inclina, mas não determina. A outra é o processo karmático. E a terceira é o livre-arbítrio. Eu acho que as 3 são importantes. Tem gente que dá muito valor ao processo karmático e esquece de que a maior natureza, o maior dom do ser humano que Deus nos deu é o livre-arbítrio. Então, se você se preocupa muito com o que aconteceu no passado, eu posso lhe garantir que a sua vida passada foi menos importante do que essa, porque essa você está vivendo hoje, a outra já acabou. Nesse processo karmático existe um exagero muito grande. Tem muita gente que dá desculpa. Eu não vou para frente na vida, é por causa do karma. É porque eu reencarnei com karma. Cada dia, quando você acorda, você abre um livro em branco na sua vida. Você que vai escrever a sua história. Nós somos a força criadora nas nossas vidas. Na própria Bíblia já diz, você pode ser co-criador da sua existência. E do mesmo modo que o mundo foi criado através do verbo, que é a palavra, nós também podemos criar a nossa realidade através da nossa linguagem. O Alamar e eu estamos criando aqui nesse momento uma realidade para você, telespectador. Então, linguagem cria realidade. Formule a sua pergunta também via fax para nós, pelo que eu estou vendo, deve estar congestionado aí. O Tina, coloque o fax sempre, de vez em quando aí. Olha,
E a prosperidade? Este livro, eu estou doido para ler, estou doido para terminar logo esse aqui, para entrar nesse aqui no da prosperidade. Porque tem gente que está encantado com ele. E o segredo para a prosperidade? Esse livro, ele é baseado, é uma entidade, é o Vanguarda, ele vem de outra dimensão, ensinar o ser humano a ser próspero. E de onde ele vem a prosperidade. Então ele se manifesta na vida de você, que o personagem principal do livro chama você com V maiúsculo, que a pessoa vai lendo, ela se identifica de imediato com você, que é o nome da pessoa, e ele vai ensinar você a ganhar dinheiro. Não só dinheiro, a ter prosperidade na vida. Mas dinheiro é uma das coisas. Porque a pessoa que diz para mim que dinheiro não é importante, ela vive numa realidade diferente da minha. Porque 85% dos divórcios ocorrem por causa de problema financeiro do casal. 99,9% das pessoas que estão na penitenciária estão lá por causa de dinheiro, ou por falta de dinheiro. Então dinheiro é sim importante na sua vida. O dinheiro só deixa de ser importante na sua vida quando você tem o suficiente, e aí você vai se preocupar com coisas mais importantes do que o dinheiro. Mas se você está faltando dinheiro para você, se os credores estão batendo na sua porta, fica difícil você ter uma espiritualidade desenvolvida, porque você não vai ter nem sossego, nem paz de espírito. Então é importante a pessoa aprender a ganhar dinheiro. O dinheiro é um instrumento. Uma faca é uma faca. Você pode usá-la para passar manteiga no pão, ou para matar alguém. Intrinsecamente, a faca não é boa nem ruim, é uma faca. O dinheiro é um instrumento. Quando bem utilizado, é uma maravilha. Quando mal utilizado, é como qualquer outra tecnologia. O mesmo indivíduo que descobriu a fissão do átomo, criou a bomba atômica. Olha que interessante. A fissão do átomo gerou muita riqueza para o mundo. E ao mesmo tempo gerou muita desgraça. Então a dualidade está lá sempre. Os opostos estão sempre presentes. Sem dúvida. Lá do Rio Grande do Sul, de Tramandaí. Você recebe daqui de todo lugar, hein? Tudo quando é lugar. O evangelista diz o seguinte: o senhor deu 6 dicas de como obter o sucesso, mas como você vê a questão da influência dos espíritos em nosso sucesso, em sucesso? Tem outra pessoa que perguntou também o aspecto moral da pessoa ter alguma consequência orgânica. Vamos falar dos espíritos. Eu acho que se a sua energia está contaminada, claro que você pode ter espíritos obsessores lhe prejudicando. Se você não faz a sua oração, se você não pratica o bem, se você vai em lugares promíscuos, claro que você está correndo um risco. Do mesmo jeito que se você estiver limpinho e entrar na lama, você vai sair da lama sujo, e mesmo que você tome um banho e voltou para a lama, você suja de novo. Eu acho que do ponto de vista espiritual isso também acontece. Existe sim, eu acho que tem uma interferência de obsessores. Agora, cada pessoa tem que saber se cuidar disso. Você não pode só ter que depender de alguém por causa disso. Se você levar uma vida regrada, se você souber cuidar bem da sua energia, se você souber cuidar bem da sua alimentação, você não vai ter campo, porque depende do que você pensa. Se você tiver pensamentos sadios, pensamentos limpos, nenhum espírito agressor vai ficar por perto, porque o campo eletromagnético não permite que eles cheguem. Agora, se você está contaminado pelo processo, se você faz parte da promiscuidade, aí fica fácil eles chegarem. Então a defesa está com você. Que seria, você vai me desculpar, uma sacanagem cósmica, né? Se você tivesse à mercê de todos eles e não tivesse nenhuma arma interna para se proteger. Não há dúvida. O aspecto moral, doutor Lei, a vida moral, uma moral moralizada, ou uma moral imoralidade, isso tem consequências orgânicas da pessoa? Claro que tem. Eu acho que todas as vezes que você tem uma contradição entre a sua parte racional e a sua parte emocional, você paga um preço. Você pergunta para o ladrão, por que você assalta o banco? Ele diz, é porque lá que tem dinheiro. Para ele, aquele dinheiro é como se fosse dele. Aquele ladrão que tem esse aspecto, não vai fazer mal nenhum para ele, porque a moral dele é independente do dinheiro ser dele ou não, ele vai lá e coloca a mão. Agora, um indivíduo que sabe que o que é seu, o que é do outro, e ele vai e rouba, esse indivíduo vai pagar um preço muito grande. Ele pode ter um câncer daqui 5, 10 anos, em consequência de um processo desse. É a famosa lei do retorno, né? Quer dizer que a questão de moralidade não é questão de religiosa, não é questão de coisa. É uma questão até fisiológica. Você tem que manter a sua palavra não pelos outros. Você tem que manter a sua palavra por você. Você tem que ter sua moralidade por você, não é pelos outros. Só você já sabendo do crime já é o suficiente. Você seria capaz de assassinar alguém
e se fosse garantido que ninguém ia ficar sabendo, você vai dizer, não, eu fiquei sabendo. Então o crime já foi declarado. Não é porque o outro ficou sabendo. Você tem que prestar conta de você para com os entes superiores. Olha, aqui lá do Rio de Janeiro, a Vera diz o seguinte: Laí, já li algum de seus livros. Sim. E por observar a sua inteligência e a sua competência, coloquei seu nome e meu filho. Ah, que bonito. É a Vera lá do Rio de Janeiro. Obrigado, Vera. Demilson... Obrigado, me sinto honrado. Tá bem? Demilson de Poço da Mata. Laí, fale um pouco sobre psiconeuroimunologia. Falo sim. Psiconeuroimunologia é uma nova disciplina que surgiu na medicina. Ela surgiu em Rochester, New York, em 1981 e se tornou uma ciência oficialmente em 1991. O Dr. Robert Adler, Dr. Cohen, eles propuseram que existe uma conexão, e hoje está provado, entre a parte psicológica, a parte neurológica e a parte imunológica. Então, por isso que chama psiconeuroendócrino-imunologia, ou mais resumidamente, psiconeuroimunologia. Então, por exemplo, uma mulher melancólica, triste, ela tem mais condições de desenvolver câncer de mama do que uma mulher alegre. Então, isso tem estudos científicos provados mostrando isso. Você entra num ambiente onde você pega um resfriado, você pegou um vírus. Mas tinha outras pessoas lá nesse mesmo ambiente, tiveram contato com o mesmo vírus e não ficaram doentes. Qual a diferença? Você vai dizer, a resistência das outras estava maior, justamente isso que eu estou falando. Por que a sua resistência baixou? Porque na psiconeuroimunologia, o componente psicológico interferiu no componente psicológico e você ficou mais propenso à doença. Então isso explica muita coisa. A própria Organização Mundial de Saúde hoje determina que mais de 90% das enfermidades no mundo, direto ou indiretamente, tem um componente psicossomático. Então essa explicação é muito importante. A psiconeuroimunologia hoje é uma disciplina médica nos Estados Unidos, já introduzida em várias universidades americanas. Infelizmente, pelo menos que eu saiba, aqui no Brasil ainda não virou uma disciplina, mas mais cedo ou mais tarde vai chegar ao seu lugar. E aqui um fax, esse aqui da de São Paulo mesmo, da Paula Arantes. Boa noite, que maravilha. Doutor Laí, fale um pouco sobre o talento e como usá-lo para prosperar. Obrigada, Paula Arantes. Pois é, Paula, nós todos recebemos talentos diferentes, né? O Pelé recebeu o talento de jogar futebol. O Einstein de pensar em 3 dimensões. O Mozart da música. O que você tem que descobrir é o seguinte: quais são as suas qualidades, quais são os seus talentos. Se você tem 2 metros de altura, você não vai querer ser jockey, não vai funcionar. Se você tem 1,50 m, não vai dar para você jogar basquete. Então você tem que decidir naqueles pontos fortes e capitalizar neles. Eu acho que quando Deus nos entrega os talentos, depois que nós morrermos, depois que nós transcendermos, depois que nós mudarmos o nosso endereço cósmico, quando a gente chegar lá do outro lado, ele vai cobrar da gente. Olha aqueles talentos que eu lhe dei. O que você fez com eles? Você tem que fazê-los progredir. Aliás, ele vai fazer muito mais perguntas do que essa. Ele vai perguntar, por exemplo, por que você aprendeu aqui? Nós estamos aqui na vida para aprender, isso aqui é uma escola. Ele vai perguntar se a sua passagem por aqui fez do planeta Terra um lugar melhor que daqueles que virão depois. Eu acho que a mais importante pergunta que nós vamos ter que responder é a seguinte: você contribuiu mais do que você custou? Ou você custou mais do que você contribuiu? Isso é muito importante. Eu acho que toda noite, quando você coloca a cabeça no travesseiro, você tem que perguntar isso. Eu custei mais do que contribuí hoje? Ou eu contribuí mais do que eu custei? Aqui tem um telespectador que é o Valdelino de Ambuguaçu, em São Paulo, e diz o seguinte: doutor Laí, fale um pouco sobre os médicos. Tem os médicos espíritas e os não espíritas que tratam os pacientes. Tem uns médicos que tratam o paciente com casca e tudo. E uns médicos que observam, parece que o aspecto espiritual também do paciente. Infelizmente na faculdade de medicina, a gente não tem essa preocupação, não é ensinado isso para os médicos. Então, não é culpa dos médicos também. Isso não chegou ainda às escolas. Então, é muito comum hoje o médico ver o paciente como um número, como uma enfermidade, e não como um todo. Ninguém tem uma mama ambulante que sai andando sozinha. Aquela mama está num corpo. A próstata, ninguém tem uma próstata ambulante. A próstata está num corpo. Esse corpo, ele tem vários níveis.
Ele tem um nível físico, ele tem um nível mental, ele tem um nível emocional, ele tem um nível espiritual. Tanto é que existe hoje fotografia kirliana de baixa amperagem e alta voltagem, que pode tirar uma fotografia da sua energia e mostrar uma fissura na sua aura. Um câncer que vai se manifestar daqui 5 anos já pode estar detectado na sua aura. Então as enfermidades, no fundo, elas são apenas cristalizações de desarmonias que ocorrem em outros níveis, seja no nível mental, seja no nível emocional, seja no nível espiritual. E as pessoas que desejarem entrar em contato com o Dr. Laí Ribeiro, como deve fazer? Tem número de telefone? Coloca aí, né, Petitia? Tem telefone? Eu tenho um escritório aqui em São Paulo, o telefone está aí, é 3889-0038. E se você quiser entrar no meu site, www.lairibeiro.com.br, lá tem toda a explicação dos cursos, dos livros e etc. Tem cursos lá mesmo, eu tive a oportunidade de ver com áudio e vídeo, né? Tudo isso. É verdade, tem sim, tem cursos online. Online, né? É muito interessante. A internet é muito... Tem em espanhol, tem em inglês, tem em português. Nós estamos conversando aqui e os cursos estão sendo vendidos para o mundo todo. Que bom, né? Esse é o mundo cibernético de hoje, né? É verdade. Tem aqui um e-mail do Fausto Oliveira de Guarapari, no Espírito Santo, Sim. Um fax, que fala: há tempos que eu pensava em enviar um fax a respeito de um assunto que acho muito importante. Certo. Mas só agora, depois de receber o livro, já estava escrito, que você me enviou, tomei a iniciativa de fazer baseado no mesmo. Estará ultrapassado o Evangelho? Estou de pleno acordo com o autor quando diz: instrução é uma coisa muito boa, é necessária, mas não foi só isso que Jesus prometeu. Prometeu consolação para todos, sem distinção de nível cultural. O grifo é meu. Será que alguém não pensa nisso? Depois reclamamos que os protestantes estão se infiltrando nas classes menos esclarecidas. Reclamamos de que nós não estamos abandonando esses irmãos. Como é que o doutor Laí vê, por exemplo, o Evangelho, a vivência religiosa? Outro dia, entrevistando o doutor Sérgio Felipe, no programa que eu tive aqui na TV Gazeta, perguntando: religião faz bem? Ele disse: depende, pode fazer bem, pode fazer mal. Certo. Como o senhor define a questão da religião, da religiosidade das pessoas? Uma coisa é religiosidade, outra coisa é religião, né? Eu acho que existem mais de 500 religiões no mundo. Essa história de dizer que a sua é certa, então a sua está certa, as outras 499 estão erradas. Eu acho que a religião é criada pelo ser humano. Como ela é criada pelo ser humano, ela também tem seus problemas. Eu fui criado numa religião católica. Eu fui 6 anos semi-interno em colégio de padres jesuítas. Então eu tenho uma formação jesuítica muito forte. Aliás, parte do meu sucesso e da minha disciplina eu devo aos padres jesuítas. Claro que eu conheço vários maravilhosos. Hoje eu tenho um pensamento ecumênico. Como você disse aí, eu trabalho com muito prazer no Perseverança, ajudo, dou aula, contribuo, etc. e tal, porque eu acho que eles fazem um trabalho muito bonito. Eu acho que onde houver trabalho, onde houver beneficência, onde houver gente querendo ajudar os outros, querendo ou não, nós estamos praticando uma religiosidade. Eu acho que ele não deve ficar muito aficionado com dogmas, é esse dogma ou é aquele dogma. Na realidade, nós não sabemos isso. Isso é passado de pai para filho. E muitas vezes você tem a religião porque o seu pai era daquela religião. Então eu acho que existe mais de um caminho que leva a Roma, como existe mais de um caminho que leva a Deus. Eu conheço gente que fala que é ateu, mas que vive uma religiosidade muito maior do que aquele que está falando em Deus o tempo todo. Porque a sua vida fala mais alto do que tudo. O modo como se comporta. Às vezes a pessoa fala até que é ateu, mas eu digo, está falando da boca para fora. Porque o procedimento, o comportamento daquela pessoa, a dignidade, o caráter... Eu conheço vários ateus dignos. Então você tem que tomar cuidado para saber separar o joio do trigo. Né? Olha aqui, de Campinas, a Palmira pergunta: o diabetes é causado por que motivo, doutor Laí? De onde vem? Nós temos 2 tipos de diabetes. Nós temos o diabetes tipo 1, que é o diabetes geralmente juvenil. Ele geralmente se instala na adolescência, ou às vezes na infância, que ele é insulino dependente, ele depende de insulina. E tem o diabetes tipo 2, que hoje é o mais comum que existe, muito mais comum, que é como que se houvesse uma resistência à insulina. Às vezes o pâncreas está produzindo insulina, mas há uma resistência da insulina a nível celular. E desencadeado por várias coisas, às vezes pelo álcool, às vezes pelo excesso de café,
às vezes pelo próprio excesso de açúcar. Então isso aí depende muito de como você leva a sua vida. Claro que tem um componente genético importante. Se o seu pai é diabético, a sua avó era diabética, o seu irmão é diabético, a sua propensão de ser, não quer dizer que você vai ser, não. A sua propensão é muito grande. Mas se você já sabe disso, você tem que mostrar, tem que passar a ingerir menos açúcar, menos carboidrato, menos gordura. Você tem que tomar um cuidado mais especial. Agora, uma pessoa que tem uma genética muito boa, mas o fulano tem 90 anos e come de tudo. Talvez ele tenha uma genética muito, muito inteligente, e ele, se não comesse o que ele come, ele deveria viver 120. Ele vai morrer com 90 e poucos, mas podia ter vivido até os 120. Você não sabe. Você conhece a história do padre que era muito, muito nervoso, e um dia a beata chegou perto dele e falou assim: "Seu padre, eu não entendo. O senhor celebra a missa todos os dias, o senhor comunga todos os dias. Eu só passo o resto do dia nervoso." Aí ele falou assim: "Você imaginou se eu não celebrasse a missa? Como é que seria? Estaria matando alguém." Verdade. Né? A Maura lá de Fortaleza diz que ela tem 33 anos e usa o hormônio que o doutor me passou. Eu tenho implante desde os 29 anos. O que o senhor poderia falar sobre isso? Eu acho que você tem que conversar com o seu ginecologista da possibilidade de você tirar esse implante. Primeiro que você é muito nova. Você vai me desculpar, mas com 33 anos você não deveria estar usando hormônios. Tá? É nova demais, ainda mais começando aos 29. Você está pagando um preço por isso. Você provavelmente ganhou peso, a sua pele provavelmente mudou as características. Então você sabe muito bem, melhor do que eu, o que aconteceu. Você fica às vezes mais irritada. Você tem que ir conversar com o seu médico sobre isso. Aí em Belém você vai encontrar nas livrarias esse livro, A Verdade sobre Reposição Hormonal. E você lê esse livro, você vai ter um conhecimento melhor, você vai poder conversar com o seu médico à altura. O senhor falou na questão do açúcar. Hoje nós temos uma oferta muito grande de adoçantes nos supermercados. E esses adoçantes são todos saudáveis? Não, não são saudáveis. Eu acho que é bom falar sobre isso, que eu acho que até preferível você comer o açúcar do que o adoçante. O aspartame, por exemplo, ele é uma neurotoxina no organismo e ele mata neurônios. E ele causa Alzheimer. Então o mundo inteiro está contaminado com aspartame. Então eu aconselho o seguinte: você ou toma o café com açúcar ou toma sem nada. A não ser que você adquira uma coisa. Eu não faço parte da companhia, eu não ganho para isso, mas eu tenho a obrigação de passar a informação. Existe um adoçante chamado Stevia, que é um adoçante natural, cujo nome comercial é Stevita. Stevia? É Stevia, é uma planta. Tá? Esse não faz mal nenhum. E já existe no Brasil, você pode encontrar em várias farmácias, em várias casas de produtos naturais, a Stevita. Fora isso, todos os outros adoçantes, você prejudica de uma forma ou de outra. Existem adoçantes, inclusive, eu não vou falar nome pelo aspecto antiético, existem adoçantes, inclusive, que aumentam até a sua vontade de comer açúcar. 30% das pessoas que fazem uso de certos adoçantes aumentam a vontade de comer açúcar, de ingerir açúcar. Daqui de São Paulo, a Cira também disse o seguinte: eu sou fumante, estou na menopausa e minha médica disse que se eu repor hormônio eu posso ter câncer. É verdade? É verdade sim, é verdade sim. Agora, eu acho que mais importante é você parar de fumar. Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer para você é parar de fumar. Cada cigarro reduz a sua vida em 14 minutos. E você não leva 14 minutos para fumar um cigarro. A nicotina contida num cigarro dá para matar 2 rãs. Eu não sei quantos cigarros você fuma por dia. Então eu tenho 2 recomendações para você muito simples. Eu escrevi um livro, Como Parar de Fumar. Fumar ou não fumar, a decisão é sua. Então eu já passei por isso. Eu, como cardiologista, cansei de ver gente morrendo de infarto e fumando. Então eu tenho 2 recomendações para você ou para qualquer fumante que está nos assistindo. Primeiro é muito simples. Se você fuma com a mão direita, a partir de hoje você passa a fumar com a outra mão. Só aí vai cair 50%. Porque tabagismo é uma combinação de vício e hábito. Uma pessoa que fuma 20 cigarros por dia durante 20 anos, ela fez esse movimento 1.500.000 vezes. Tá? Então, isso aí já criou um hábito no cérebro. E a segunda parte é o vício, que a nicotina é altamente viciante. Em alguns pacientes, até mais viciante que a própria heroína. Então você tem que desmamar do vício e desmamar do hábito. Então primeiro você passa para outra mão. Isso aí já é um grande negócio. Segunda coisa, toda vez que você tiver vontade de fumar, se você tomar um copo de água gelada antes de fumar, você vai cair outros 50%.
Ou seja, se você fumava 20 cigarros por dia e passar a fumar com a outra mão, você cai para 10. Se você passar a tomar um copo d'água gelado todas as vezes antes de você fumar, você cai para 5. Você geralmente toma um cafezinho, né? A pessoa faz o contrário, toma um cafezinho. Tem que tomar um copo d'água gelada, copão. Aí você, a vontade de fumar passa na hora. Olha aí, gente, olha o macete. Eu acho que uma pessoa fumando há 20 anos atrás até que dava para entender, sabe? Porque naquela época a gente não tinha ainda os malefícios do cigarro. Hoje, o próprio indivíduo que fazia a campanha do Marlboro morreu de infarto, morreu de câncer de pulmão por causa do cigarro. Você está esperando o quê? Poxa, você quer adoecer primeiro para depois parar? Eu acho um absurdo uma pessoa continuar fumando hoje. Você tem que fazer todo o esforço possível. Isso é a melhor coisa que você pode fazer. Agora, é verdade, se você fuma e faz reposição hormonal, a sua chance de ter derrame aumenta 40 vezes. Então, nisso a sua médica está muito certa. Então, primeiro você tem que parar de fumar, para depois você pensar na possibilidade ou não de fazer a reposição hormonal. De Bagé, lá no Rio Grande do Sul. Beleza. Ô, gauchada querida, que saudade desse Rio Grande. Otoniel, já li seus livros e gostei bastante, mas gostaria de saber maiores detalhes de como manter a forma permanente, o entusiasmo e o alto astral. Você tem que ter, Otoniel, né? Otoniel, você tem que manter objetivos de vida, você tem que manter metas. O futuro cria o presente. A gente sempre aprendeu que o passado cria o presente cria o futuro. O que é verdade. Mas é verdade também que o futuro cria o presente. Se você tem amanhã uma coisa interessante para fazer, o dia de hoje já ficou mais interessante porque é véspera de amanhã. Então procura criar mais visão na sua vida, procura criar mais metas, mais objetivos. Transforme os seus sonhos em realidade. E aí segunda-feira passa a ser o melhor dia da semana, tá bom? Grande Belo, da Grande Belo Horizonte, Minas Gerais, de Betinha, o Márcio. Doutor Laí, quanto a uma mudança de religião, isso influencia na vida cotidiana da pessoa? É psicológico ou é real? Isso influencia, sim. Eu conheço gente que muda de religião todo ano. Ele pensa assim, agora eu descobri a religião certa, agora eu descobri a religião certa, agora eu descobri a religião certa, e continua no mesmo conflito. Eu acho que, como eu disse, tem vários modos de você conversar com Deus. Você tem que escolher aquele que é melhor para você e fazer a sua parte. Eu acho que a verdadeira oração não é pedir nada a Deus, é agradecer. Porque o maior presente nós já recebemos, que é a dádiva de estar vivo. Só isso aí vale tudo. Você imagina que você tivesse um filho, que todas as vezes que ele encontrasse, ele pedisse algo. Você ia toda hora, você ia começar a evitar seu filho, não ia? Tem gente que só solicita a Deus pedidos. Você tem que oferecer, você tem que agradecer. Porque a vida é uma dádiva, nós já temos tudo que nós precisamos. Por isso que eu disse no começo do programa, nós somos co-criadores da nossa existência. Esse número de telefone que você está colocando está errado no vídeo, coloca no gerador de caracteres. Tina, coloque novamente aí o e-mail, o telefone do Dr. Laí, porque tem sempre aquele telespectador que vazou a caneta ou não encontrou a caneta na hora para anotar. E vamos conferir direitinho, o site dele é www.lairibeiro.com. Laí Ribeiro, tudo junto, dois R, o R do Laí do final e o Ribeiro.com.br. Dá para decorar porque o nome dele tá lá. É conhecido no país. E o telefone está lá, ó, 3889 0038. Aqui em São Paulo, se você não encontrar os livros aí, nós inclusive temos 8 livros infantis muito interessantes. Livros infantis? Temos. Pô, foi até Vou mandar um pro seu filho. Eu quero. E ele adora ler, gosta muito. Mandar uma coleção para ele. Mas, olha, nesse finalzinho, nesses 2 minutinhos, eu queria uma mensagem sua para esse povo brasileiro, nesse país de tantos contrastes. Se der 3 minutos, tá bom? Tá bom. Vou contar uma história. Diz que uma vez no inferno, Lúcifer, o demônio-chefe, estava muito preocupado porque o número de pecadores chegando ao inferno estava diminuindo. Aí ele então convocou uma reunião para desenvolver uma estratégia de marketing para fazer as pessoas na terra pecar mais. Aí um dos diabos levantou a mão e disse assim, nós temos que fazer o seguinte, nós temos que fazer o povo na terra gastar mais. Gastando mais, vai ter que ganhar mais. Ganhando para ganhar mais, vai ter que trabalhar mais. Vai trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, não vai evoluir, vai terminar aqui. Diz que o demônio-chefe disse, não, essa ideia é muito interessante, mas não é o suficiente, eu quero uma mais forte.
Aí um outro levantou a mão e disse, por que a gente não faz o terráqueo, a pessoa lá da Terra, só gostar dos outros, só dos outros, não gostar de si mesmo. Ele vai só cuidar do outro, só fofocar da vida do outro, só falar do outro, só cuidar do outro, não vai cuidar de si mesmo, não vai evoluir, vai terminar aqui. Aí disse que o demônio-chefe disse, isso também está muito bom, mas não é o suficiente. Aí disse que tinha um capetinha fazendo estágio, levantou a mão, disse que o demônio olhou para ele e perguntou, o que você quer? Eu gostaria de dar minha opinião. Que opinião? Por que a gente não faz a pessoa pensar que ela vai viver para sempre? Aí disse que Lúcifer olhou para ele e disse, o que isso tem a ver com vir para o inferno?